Abra sua Bíblia comigo lá em Jonas. Profeta Jonas, eu vou ler capítulo 1, do verso 1 até o 15. Jonas 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é e qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você já leu ou já ouviu a história do profeta Jonas várias vezes. E assim como eu, certamente você concentrou a sua atenção em Jonas e na baleia. E talvez nos habitantes de Nínive. Acredito que poucos, ou até ninguém, meditou na história de Jonas pela perspectiva dos marinheiros. Pela perspectiva daqueles homens que estavam no mesmo barco com Jonas, em meio àquela grande tempestade. É claro, irmãos e irmãs, que a gente não pode negar que Jonas é o personagem principal de uma história de salvação que nasceu no coração de Deus para os habitantes de Nínive. Na verdade, a salvação dos ninivitas é a temática central do livro de Jonas. Isso é um ponto inegociável desse livro. Mas hoje eu quero tomar um tempo para refletir na experiência dos marinheiros que acolheram Jonas no barco, enquanto Jonas fugia dos propósitos de Deus. A Bíblia conta que Deus fez um chamado profético a Jonas, para que ele fosse até Nínive e pregasse o arrependimento
e a conversão dos ninivitas ao Deus de Israel. Jonas não gostou do chamado que recebeu. E ao invés de ir para Nínive, que era a capital da Síria, hoje é o Iraque, ele pegou um barco para Tarsis, na Espanha. Os irmãos fazem noção do mapa para tentar visualizar o que é que o Jonas fez? Eu acho que vocês têm visto muito hoje reportagens sobre Israel e o mapa de Israel nas reportagens, né? Israel está ali na beira, ele é banhado pelo mar Mediterrâneo. Então, se você, olhando de frente para o mapa aqui, Israel, né? Então vamos dizer que o mapa estivesse ali, você olha para o mapa assim, para cá, você vê o que? Jordânia e você vê Iraque, não é? Você olha o mapa assim de frente. Para cá, Jordânia, Iraque. Você olha para cá, você tem o mar Mediterrâneo. Para baixo, o que você tem ali? Vamos ver quem está bom de geografia? Continente? Começa com A. Continente africano. Não esqueça que eles saíram do Egito por baixo e subiram ali o Mar Morto, passaram o Mar Morto e chegaram em Israel. Então, o Egito fica na África, tá, gente? O Egito fica na África. A África também é banhada pelo Mar Mediterrâneo. Então, pensa aqui num mapa comigo aqui, ó. Israel, aquela tira, né, do lado do Mar Mediterrâneo. A Síria no canto de cá, Mar Mediterrâneo aqui, a Espanha aqui, ó. Tinha alguma coisa a ver? Ou seja, ele simplesmente foi para o lado oposto. Foi isso que Jonas fez. Ele não gostou do chamado que recebeu, e ao invés de ir para Nínive, capital da Síria, ele virou em direção contrária, estava tentando ir para Tarsis, na Espanha. E durante a viagem surgiu uma tremenda tempestade. Para não afundar, o que os marinheiros estavam fazendo? Eles estavam jogando a carga daquele navio, daquele barco, para fora, na água, a fim de que o barco ficasse um pouco mais leve. Só que isso não foi o suficiente, porque o barco continuava em perigo. Foi então que eles perceberam que algo estava errado e que aquela tempestade tinha um quê de sobrenatural. Existem algumas versões da Bíblia que dizem que os marinheiros já sabiam que Jonas era um fugitivo de Deus. E aí eles, sabendo disso, eles fizeram um sorteio. Eles fizeram um sorteio para ver de quem era a culpa do que estava acontecendo. É o que lemos na palavra. E o sorteio apontou exatamente para Jonas. Aquele sorteio foi então, de certa forma, a constatação de que a tempestade era um castigo de Deus, mandado pela desobediência de Jonas. A solução para o problema da tempestade, qual foi? Vamos dar um passinho atrás. Quem é que deu a solução para o problema? O próprio Jonas. E a solução para o problema foi que se ele fosse jogado no mar, a tempestade iria acabar. Afinal de contas, ele era o culpado de tudo e não os marinheiros que estavam viajando naquele barco. E aí, irmãos, essa história me fez pensar no tipo de pessoas que nós temos permitido entrar nas nossas vidas. Essa história dos marinheiros acolhendo Jonas naquele barco me faz pensar
no tipo de pessoas que nós temos acolhido, temos admitido, ou no mínimo, temos mantido nas nossas vidas. Existe uma cobrança de que nós cristãos, uma cobrança que nós cristãos recebemos, que particularmente eu não acho justa, de que por sermos cristãos, temos de acolher indiscriminadamente qualquer pessoa na nossa vida. Existe um pensamento corrente. Você é cristão, você tem que, vamos pôr entre aspas, tá? Amar todo mundo. E quem nos faz esse tipo de cobrança, geralmente se apoia exatamente no princípio do amor cristão. Acontece, meu irmão e minha irmã, que o amor cristão que Jesus disse que nós deveríamos ter por todas as pessoas, ultrapassa o nível do sentimento e entra no nível do princípio. Quando Jesus diz que nós devemos amar todas as pessoas, Ele não está se atendo apenas a um sentimento, mas Ele está transmitindo para nós, para os discípulos na época e para nós hoje, a ideia de que nós precisamos viver no princípio do amor, no valor chamado amor. Ou seja, por princípio cristão, eu trato a todos com amor, mesmo que eu não sinta amor por determinadas pessoas. É isso que Jesus queria dizer. De repente eu não sinto amor por aquela pessoa, mas por ter o princípio do amor no meu coração, eu trato essa pessoa com amor, porque isso é mandamento bíblico. O problema é que algumas pessoas caem na ideia enganosa de que precisam acolher indiscriminadamente todas as pessoas em suas vidas. Porque tem sempre alguém cutucando. Você não é crente? Você não é crente? Você não é cristão? Você não é discípulo de Cristo? Então tem gente que cai nessa ideia enganosa de que precisa acolher indiscriminadamente todas as pessoas em suas vidas, e com isso acabam fazendo aquilo que os marinheiros fizeram. Acabam acolhendo uma pessoa que faz o barco afundar. Você está falando assim, pastor, você está falando mal do Jonas, de um profeta? Eu estou. Continua lendo a história dele para você ver que ele não foi bonzinho. Ele obedeceu na marra. Ele pode até depois ter se redimido com Deus, e o livro dele talvez seja a prova da sua redenção perante Deus. Senão não estava na Bíblia. Mas que ele deu trabalho para Deus, ele deu. Tem gente que por equívoco recolhe ou acolhe pessoas na sua vida que faz o barco afundar. Conhece gente tóxica? Conhece gente tóxica? É desse tipo de gente que eu estou falando. Eu conheço cristãos que já viveram ou que estão vivendo dias extremamente difíceis, porque acolheram um dia ou mantêm pessoas tóxicas em suas vidas. Há poucos dias, no meu trabalho secular, eu tomei a decisão de eliminar uma cliente tóxica. Já fazia alguns anos que eu atendia aquela cliente, e poucos foram os atendimentos tranquilos com ela. Lá no início dos atendimentos, eu
pedi a Deus paciência, pedi a Deus amor cristão para atender aquela cliente, até porque ela era uma pessoa necessitada. E eu tenho no meu coração de atender pessoas necessitadas. Isso faz parte de mim. Porém, com o tempo eu fui percebendo que, embora necessitada, aquela cliente fazia sempre questão de deixar as coisas mais complicadas, de transformar tudo em questões litigiosas e sempre fazer tempestade em copo d'água. Sempre faltando com respeito com todos no escritório. E essa atitude estragava o dia de todo mundo lá. Me deixava azedo. Até que chegou o dia em que eu entendi que eu não podia mais manter aquela pessoa na carteira de clientes. E eu encerrei a relação profissional com aquela cliente. E encerrar a relação profissional com aquela cliente foi um verdadeiro martírio. Foi uma guerra. Eu fiquei alguns dias indigesto. Indigesto. Quem convive comigo percebeu o como eu fiquei indigesto por alguns dias. Porém, olha o meu sorriso. A minha caminhada sem ela se tornou muito mais tranquila. Muito mais leve. O escritório ficou muito mais leve. Eliminar pessoas tóxicas. Veja, meu irmão, minha irmã. A minha missão, tanto no trabalho secular, como no ministério pastoral, é lidar com o problema das pessoas. Porém, eu não preciso acolher pessoas tóxicas em minha vida. Eu não preciso. Porque a pessoa tóxica, ela não quer ver o problema resolvido. Ela não quer ver o problema dela resolvido. Ela só quer ver a sua toxicidade espalhada entre as pessoas, a fim de que as pessoas sofram o mesmo mal que ela sofre. E entenda, meu irmão e minha irmã, que a pessoa tóxica geralmente é perversa. Ela fica feliz de ver o outro sendo atingido pela sua toxina, pela sua toxicidade. Por isso é que eu e você, crentes em Cristo, cristãos verdadeiros, precisamos ser prudentes, a fim de não acolher na nossa vida, não acolher, veja, acolher é trazer para dentro, tá? A fim de não acolher em nossas vidas gente assim. Agora veja, eu não estou dizendo que a gente não deve estender a mão para quem necessita de nós. Não estou falando isso. Principalmente se for um irmão necessitado de uma ajuda, de um conselho, de um ombro amigo, ou até mesmo aquele irmão que caiu em pecado, mas se arrependeu e está querendo se levantar. Para esses nós devemos estender a mão. O que nós não podemos é acolher aquele que em algum momento começa a fazer o nosso barco afundar. Começa a pôr a perder
a nossa paz, a nossa saúde física, o nosso equilíbrio emocional, a nossa integridade financeira, a nossa harmonia familiar, a nossa qualidade de vida. Não podemos acolher pessoas que depõem contra isso nas nossas vidas. E eu peço que você pare para pensar um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Que tipo de gente você tem acolhido na sua vida? Que tipo de gente você tem acolhido na sua vida? Quem tem andado com você, quem tem caminhado com você, quem tem feito parte da sua mesa? Gente abençoada? Perfeito. Gente santa, ou gente que está em busca de santificação diária? Perfeito. Gente que não abriu o coração para Deus, mas é carente de Deus? Perfeito. Gente tóxica, que tem contribuído para o seu naufrágio? Negativo. Afaste-se, meu irmão, minha irmã. Afaste-se de gente que está consciente e decididamente contribuindo para o seu naufrágio. E cerque-se de gente do bem. Houve um momento na vida do apóstolo Paulo, eu não posso dizer que essa pessoa era tóxica, mas houve um momento em que houve uma discussão entre Paulo e Barnabé, por conta de um jovem chamado João Marcos. De alguma maneira aquilo estava atrapalhando o ministério de Paulo. Justo Paulo que se cercava de pessoas abençoadas para exercer o seu ministério. O que Paulo fez? Paulo despediu João Marcos, mandou João Marcos embora e ainda se separou de Barnabé. Porque naquele momento eles não davam certo. Naquele momento não havia comunhão entre eles. Naquele momento, se os dois continuassem juntos, não iria ser bênção. Barnabé foi ser bênção por um lado, Paulo foi ser bênção para outro, João Marcos foi amadurecer. E hoje nós lemos na Bíblia o Evangelho segundo Marcos, que foi o cara que deu problema para Paulo, mas que cresceu, que amadureceu e que se tornou bênção, mas que um dia não foi e que precisou ser apartado, ser colocado de lado. Cerque-se, meu irmão, minha irmã, de gente do bem, de gente que vai fazer bem para você, ou de gente que precisa de você, mas que não vai afundar o seu barco. Entendeu? Por outro lado, se você é alguém que só faz para levar peso para a vida dos outros, se você é alguém que comemora a queda dos outros, que comemora a tristeza dos outros, a derrota dos outros, se você não consegue ver o lado bom de nada nessa vida, se você só sabe falar de tragédia, de doença, de problema, de fofoca, se você só tem crítica a fazer de tudo, sem nunca ter um elogio de nada, a não ser que você esteja em depressão,
é possível que você seja uma pessoa tóxica. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas é necessário falar. Então, por mais difícil que seja, se você se encaixou nessa descrição, e você não está vivendo um quadro depressivo, enxergue-se como alguém tóxico ou tóxica. E busque cura no Senhor. Cura do céu. Por mais que as pessoas passem a te evitar por conta da sua toxicidade, por conta do seu azedume, saiba que Deus quer cuidar de você. Ele conhece a sua caminhada. Ele conhece a sua história. Ele sabe dos motivos que levaram você a ficar com o coração tão amargo como ficou. E diferente das pessoas que precisam te evitar, a fim de manter uma saúde pessoal, Deus não se afeta com o que está errado com você. Se o tóxico se aproxima de mim, ele me afeta. Mas se o tóxico se aproxima de Deus, ele não afeta Deus. Então, Deus não se afeta com isso. Ele quer ajudar o tóxico a escrever uma nova história. Portanto, coloque-se para Deus. Por mais difícil que seja, Ele quer te transformar, Ele quer te ajudar. E na verdade Ele quer nos ajudar a todos. A mim, que talvez esteja sofrendo com a toxicidade de outro, ou a mim que sou o tóxico e que preciso mudar de vida. Cada um precisa fazer a sua própria reflexão e saber se colocar diante de Deus. A nossa oração hoje vai ser direcionada para os dois sentidos. Se eu acolhi gente tóxica na minha vida, eu vou pedir para Deus me ajudar a colocar para fora. Aprender a dizer não e falar, meu irmão, daqui para frente você caminha para lá e eu caminho para cá. Agora, se eu sou tóxico, eu vou falar, Deus, a carapuça serviu e eu quero ser transformado. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero ser bênção na vida das pessoas e não pedra de tropeço. Eu quero amar e ser amado. É isso que eu quero para a minha vida. Essa vai ser a linha da nossa oração em relação à mensagem. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar então? Nós vamos orar. Hoje eu quero colocar alguns nomes para a gente orar. O nome da Laura. A Laura está com Covid. Pelo que ela falou para mim hoje, ela está com a terceira Covid. Está bem, está tudo bem com ela. Mas, de qualquer forma, a Covid sempre assusta, né? Orar pela Beth, que está se recuperando de uma cirurgia no olho. E pelo Devanir, que já foi pastor presbiteriano. Hoje ele está em Minas. Já foi pastor, inclusive, da família do Nico. É isso, né, Nico? Lá em Minas. E ele também está com um sério problema de saúde. Nós vamos orar pela vida dele também. E por nós, né? Cada um de nós com o seu anseio, o seu desejo, o seu problema, seu sonho na presença de Deus. Vamos colocar tudo isso para Deus, porque Ele pode mudar o rumo da nossa história. Vamos orar? Deus Santo, em nome de Jesus, eu coloco nossas vidas diante de Ti, pedindo, Pai, que o Senhor nos dê forças para cumprirmos a Tua palavra de hoje no nosso dia a dia. Nos dê a capacidade de dizer não,
para aquelas pessoas que, ao se juntar a nós, ao sentar à nossa mesa, ao invés de serem bênção, se tornam pessoas que nos prejudicam. Pessoas que com sua toxicidade acabam nos atrapalhando, nos colocando para baixo, tirando a nossa paz, nos prejudicando, Senhor, em várias áreas. Ajuda-nos a dizer não, ajuda-nos a colocar um fim em relacionamentos que não são bênção, pelo menos por hora. Mas ajuda-nos, ó Pai, para que o nosso barco não afunde, para que a nossa vida volte ao equilíbrio que queremos e sabemos que o Senhor também quer para nós. Pai, se houver em nós a característica da pessoa tóxica, que o Senhor nos dê o bom senso de reconhecer isso em nós mesmos. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado. E que o Senhor nos dê a capacidade de te buscar, de buscar em Ti a cura para todo o azedume das nossas vidas, Senhor. Para toda a perversidade do nosso coração. Para que nos tornemos pessoas do bem, pessoas que ajudam o outro, que promovem o bem do outro, Senhor. Eu oro, Senhor, nessa noite pela vida dos irmãos que foram citados aqui, que estão vivendo um tempo de enfermidade, um tempo de recuperação de saúde. O Senhor alcance a vida deles com o Teu bálsamo de cura, com a Tua força, com o Teu renovo. Eu oro, Senhor, por cada pedido de bênção que está sendo colocado no Teu altar, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão acompanhando o culto online. Deus, que cada pedido, que cada desejo, que cada necessidade, que cada sonho, ó Pai, colocado diante do Teu altar, seja respondido por Ti, seja atendido por Ti, seja provido por Ti, na riqueza da Tua graça, na grandeza do Teu amor, ó Pai. E que nós possamos contar ainda as grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Opera maravilhas entre nós, ó Pai. Frustra os planos das trevas, que muitas vezes se levantam para nos roubar, para nos destruir, para nos tirar do foco que é o Senhor. E dá-nos vitória, Pai. Dá-nos um restante de semana debaixo da Tua bênção, do Teu cuidado, da Tua direção, para que Te honremos a cada dia. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe a todos. Uma ótima semana. Corre para casa que vai chover forte.